Beleza. À medida que for chegando a galera aí, a gente vai liberando, tá tranquilo, viu? Então vamos que vamos, vamos nessa. Vamos falar de O Curtiço. Para quem não gosta, galera, é um assunto muito importante, não só para o vestibular da Unirv, mas para a Unirv principalmente, porque tá listado nas obras que vão cair na prova, então tem que saber, não tem jeito. Mas é importante aí para a vida de vocês como vestibulando, viu? A maioria dos vestibulares aí, Brasil afora, aí cobra o Curtiço, beleza? Então vamos nessa. Já está apresentando a tela aí e tal, então vamos que vamos para os slides. Beleza, primeira coisa, olhou para a tela do início do slide, já dá para a gente tirar várias conclusões, beleza? Então vamos falar hoje da obra O Curtiço. Então vamos lá, quando a gente fala de O Curtiço, primeiramente a gente tem que entender onde é que esse tal desse curtiço fica, beleza? Então vamos lá, primeira coisa de todas, localização do curtiço. O curtiço fica onde? Galera, para quem não lembra, O Curtiço, dessa obra aí do Aloysio Azevedo, ele fica onde? Ele fica num bairro lá do Rio de Janeiro, chamado de Botafogo, beleza? O Rio de Janeiro, galera, na época, ainda era a capital do Brasil. Então chegava muita gente de Portugal aqui, até porque a família real já estava aqui no Brasil. Então é muito comum essa interação entre brasileiro, escravo, indígena e português na cidade do Rio de Janeiro, porque foi lá que se instaurou a capital e lá teve um fluxo muito grande de portugueses, beleza? Então essa comunicação Brasil-Europa era muito forte lá no Rio de Janeiro, beleza? Então lá no bairro do Botafogo. Galera, o bairro do Botafogo é um bairro de quê? Da galera que não tem tanta condição, é das classes econômicas mais baixas, viu? Pessoal que fica lá na base da pirâmide econômica. O Curtiço, galera, ele é engraçado, ele tem uma divisão assim bem característica. Ele tem a parte onde vai ficar aquela população pobre, beleza? Morando nos cortiços. O que é um cortiço, galera? São casas improvisadas, entendeu? Geralmente de madeira. Se ela é improvisada, de madeira, ela está mais sujeita ao quê? A vendavais. Começou a chover, a casa inunda. Ela está mais sujeita ao quê? Ao incêndio, ao ateamento de fogo, porque a madeira ela vai inflamar muito mais rápido do que materiais de alvenaria, né? Então, quem mora no cortiço está sujeito a esses intempéries, beleza? Então, vamos lá. Quem que era o dono desse cortiço, o senhorio que mandava em tudo ali? O dono da parada toda, o dono do empreendimento, era o tal do João Romão. Mais para frente eu vou falar bem especificamente sobre ele, mas que era o dono desse cortiço todo aí, grave esse nome, é o tal do João Romão. O João Romão, galera, ele era um cara que veio de baixo, mas ele era português. E era um cara muito ambicioso, sonhava em chegar muito alto, sonhava em ter muito dinheiro para esfregar na cara da sociedade portuguesa que ele conseguiu chegar no Brasil e sair vitorioso. Essa era a ideia dele. Aí, para manter as aparências do cortiço, não falar que ela era simplesmente um bando de barraco, um por cima do outro, o João Romão ele não chama o cortiço de cortiço. Ele chama o cortiço de estalagem, beleza? Estalagem é aquela casa de baixo custo. Mas o nome cortiço é um nome o quê? Pejorativo, beleza? Aí o João Romão, ele gosta de usar mais esse nome aí mais singelo, chamar de estalagem, beleza? Tranquilo? Então o João Romão não chama o cortiço de cortiço, ele chama de estalagem. Tamo junto, família? Beleza? Só uma introduçãozinha aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Liberar aqui pra galera. Beleza. Massa. Então, galera, só para avisar quem está chegando agora, a aula está sendo gravada, viu? Pode ficar tranquilo, você não perdeu nada demais, não. A gente está entrando agora no primeiro slide, só falando um pouco sobre o contexto, sobre a ambientação do cortiço, beleza? Então, vamos lá. Tem mais coisa para a gente falar do cortiço, galera? Claro que tem. Vamos. O cortiço, falei para vocês, fica no bairro do Botafogo, um bairro de baixa renda. E quem é o dono do cortiço é o senhorio da parada, que é quem? O João Romão. Só que o João Romão, galera, ele não é dono somente do cortiço, ou como ele gosta de chamar, da estalagem. Ele é dono de muito mais coisa. Ele criou ali como se fosse um ecossistema dele, onde ele é dono de praticamente todos os empreendimentos. Então vamos lá, vamos falar sobre eles. Além do cortiço, da estalagem, o João Romão também tem um bar-mercearia, beleza? Funciona como bar, a galera vai lá, toma sua pinguinha, mas tem também o lado mercearia. Gostavam de tomar no bar do João Romão
no boteco, né, do João Romão, porque era uma parada pé suja, viu, galera? Nojenta. Aquele que você entra para tomar aquela cervejona de garrafa e ficar tranquilo. Lá era muito engraçado. Tinham vários portugueses que começavam a frequentar o bar, às vezes em horários cada vez mais cedo. Tinha portugueses, por entrar nesse ritmo de vida que tem aqui no Brasil, que começavam a beber de manhã e depois ir lá trabalhar na pedreira. Então, o bar ali, ele é importante agente de mudança social, porque o português chega aqui todo bonitinho, pá, de roupinha social, de ternozinho. Quando vê, já tá na segunda-feira de manhã, enchendo a lata num boteco, pé sujo. Beleza? Então, fora o cortiço, o João Romão também tinha o bar mercearia, né? No livro, o Aloysio Azevedo gosta de chamar esse bar mercearia de quitanda, viu? Então ficou conhecida como a quitanda do João Romão, beleza? Fora isso, o João Romão tinha mais coisa? Tinha. Então primeiro ele construiu o cortiço, depois ele construiu a quitanda. Já estava nadando no dinheiro. Qual que seria a próxima etapa? Mais um investimento financeiro. O que ele fez? Ele começou a pensar e construiu lá uma tal de uma pedreira, beleza? Pedreira, galera, é onde os caras vão com martelo, quebram tudo, a pedra em pedaços menores. Aí depois eles podem utilizar essa pedra agora quebrada lá na construção civil. É tipo, vou fazer um asfalto, vou colocar ali vou fazer um estacionamento para a galera chegar e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Então, ó, João Romão tinha 3 coisas. Ele tinha o cortiço, que ele chamava de estalagem, ele tinha a quitanda e ele tinha a pedreira. Beleza? Vou colocar aqui no chat para vocês lembrarem, viu? Os 3 empreendimentos do João Romão. Muito importante, às vezes cai em prova. Então, vamos lá. Só liberar aqui para a galera, para a Julinha. Então, vamos que vamos. O que o João Romão tinha, galera? Quais eram os 3 empreendimentos dele? Então, vamos lá. João Romão, posses. Ele tinha 3. Então, vamos lá. Ele tinha o cortiço, que ele gostava de chamar de estalagem. Beleza? Ele tinha um cortiço. Fora o cortiço, ele tinha a quitanda e ainda tinha a pedreira. Beleza? E a pedreira. Tranquilo, família? Então grava aí as 3 posses, os 3 empreendimentos do João Romão. Beleza? Vamos continuar. Então vamos lá. Para falar da obra, a gente tem que entender quem é o cara que está escrevendo ela, né? Já falei para vocês, é o Aloysio de Azevedo, né? Principal representante do Brasil, viu, galera? No naturalismo. É o naturalista clássico brasileiro, é esse cara, Aloysio de Azevedo. Ele se inspirou, teve uma influência atrás, aqui no Brasil, do Eça de Queiroz, mas ele também teve uma experiência, assim, uma influência forte também do Émile Zola, que fez aquele O Germinal, lá na Europa, ele também pegou um pouco da referência dele. O Aloysio de Azevedo, ele é naturalista, ele não é realista, mas ele escreve sobre a nossa realidade, tranquilo? Só que são fatos que ele tira da cabeça dele. É baseado na realidade, mas não é a realidade nua e crua. Por isso que a gente não pode falar que ele escreve baseado em fatos reais. Ele faz obras ficcionais. É ficção, galera, mas é o ambiente da época, é o contexto histórico da época, são narrativas, acontecimentos muito comuns naquela época. Então ele tenta retratar a época, só que com base numa ficção, beleza? Ele não é o real, pegou uma história real e colocou no livro. Não, ele pega os elementos que formam a realidade e a partir deles ele cria uma obra ficcional. Beleza? Uma obra de ficção. Então vamos nessa. Galera, o Aloysio Azevedo, antes dele se tornar escritor, ele trabalhava com jornalismo, entendeu? Já trabalhou em vários tipos de veículos de imprensa. E ele criticava mesmo, criticava a sociedade, criticava o estilo de vida do brasileiro médio, criticava a ação do governo, ele criticava mesmo. Aí ele ficou com um nome, né, com alcunha, com apelido de demônio da cidade, porque era um cara que criticava tudo, né? Beleza? E é isso. O Aloysio, galera, o Aloysio grava, ele coloca a vida como ela é, a realidade. E a partir disso ele vai lá e faz uma ficção. E é a vida como ela é mesmo. Na vida como ela é, tem o quê? Tem racismo, beleza? É triste falar que tem, mas tem. Tem o quê também? Homossexualidade e o mais paia de tudo, que é o preconceito contra a orientação sexual, que era muito comum na época, que vai ser falado sobre isso.
as péssimas condições de moradia que os brasileiros de classes sociais mais baixas eram submetidos. Então, o cara tá aí para falar sobre a realidade, beleza, galera? As coisas como elas são. Então vamos nessa. Aqui, galera, outras obras dele, né? Aqui é só por curiosidade mesmo. O Mulato, né? Estava sendo cobrado na Univ, né? Eles alteraram agora. Eles sempre gostam de cobrar um pouco de Aloysio Azevedo, né? Mas agora eles trocaram o Mulato pelo Cortiço. Beleza? Quem já está estudando aí uma cara aí já sabe, né? Que antes eles estavam cobrando o Mulato e nesse novo edital eles alteraram aí para o Cortiço. Beleza? Então vamos que vamos. Vamos mais. Aqui, galera, falando do Cortiço, né? A principal obra, sem dúvidas, do Aloysio Azevedo. E aqui na capa, a capa era muito doida, né? Aqui a capa tá aqui o personagem Jerônimo, viu, galera? Um personagem de origem portuguesa, né? Um português que chegou aqui no Brasil, bonitinho, trabalhador, pedindo emprego para o João Romão. Ó, João Romão, sou um cara bom de trabalho, bom de serviço, além de fazer o meu trabalho bem, sei coordenar equipes, posso ser um belo de um chefe, beleza? E tô aqui para trabalhar. Sou um homem casado, de família, vim aqui para o Brasil com a minha esposa, também portuguesa, Piedade. Então eu sou um cara bom para o que você quer. Só que esse cara bom, galera, esse Jerônimo, vai se desvirtuando. Primeiro ele conhece uma brasileira, mulata. Mulata é um nome feio de falar, né, galera? Morena, com um aspecto bacana, sabia conversar, era cheirosa. Sabe que na Europa as portuguesas não são de tomar banho todo dia. Aqui no Brasil a história é outra. Aí o Jerônimo vai lá, conhece essa mulher, que é a tal da Rita Baiana, e começa a viver um romance com ela, um caso extraconjugal com ela. Botou o chifre na mulher dele e foi lá ficar com a Rita Baiana. Cabuloso, viu, galera? Nos aguarda mais pra frente essa história, mas saiba que o Jerônimo é um cara que chegou aqui no Brasil bonitinho, terno e gravata, homem de bem, homem de família. E quando conheceu o que era o Brasil, conheceu a mulher brasileira, deixou de beber vinho, deixou de beber champanhe e começou a beber cachaça, ele vai se desvirtuando. Ele vai perdendo o que ele era e vai ter nos trejeitos um jeito mais próximo do brasileiro. Ele vai deixando de ser europeu português e vai se tornando um brasileiro raiz, viu, galera? Do Rio de Janeiro. Tranquilo? Vamos nessa, vamos continuar. Aqui é só o taser, viu, galera? Na época, quem interpretou a personagem, né, no filme que eles lançaram, né, foi a Beth Faria, né? Aí, na época, a Beth Faria sofreu muitas e muitas críticas, né? Porque ela interpretou a Rita Baiana, que ela veio de descendência da Bahia. Bahia a gente sabe que é o estado mais negro do Brasil, e colocaram a Rita Baiana como uma mulher branca, né? Foi alvo de crítica na época e continua sendo alvo de crítica até hoje, beleza? O filme, por conta disso, em vez de ter colocado uma brasileira lá, morena, não, colocaram uma branca. Porque ela também era já estourada na época, viu, galera? Quem assiste novela aí sabe que a Beth Faria é diva do Brasil aí até hoje, continua fazendo novela aí até hoje. Ela manda lá na Globo. Então vamos mais. Só para a gente se aprofundar mais, né? No espaço. Beleza. Falei para vocês do Cortiço, falei para vocês da Quitanda, falei para vocês da Pedreira. Tudo ficava próximo, viu, galera? Um mais ou menos ali por cima do outro. Era o ecossistema que foi criado pelo João Romão. Beleza. Só que o João Romão, galera, ele não reinava sozinho onde ele estava. Ele tinha um adversário à altura. Quem era esse adversário dele, viu, galera? Vou falar para vocês. O nome dele era o quê? Miranda. Um cara também português, também de uma classe social mais privilegiada, ou seja, um cara que tinha muitas posses. Ele tinha uma construção, que era a casa dele, que ficava do lado do cortiço do João Romão. Então tinha um cortiço aqui e a casa do Miranda aqui. Só que a casa do Miranda, galera, não era na mesma pegada do cortiço. Era um casarão, um casarão. O próprio Miranda costumava se referir à casa dele como sendo um sobrado, beleza? Então tem o cortiço, tem a quitanda, tem a pedreira e tem o sobrado, que é a casa do Miranda, beleza? Nesse sobrado, Miranda morava com a sua mulher, beleza? Também conhecida como Dona Estela. Dona Estela, galera, era da putaria, era da bagaceira, ela não tava para brincadeira, não. Só para vocês terem uma ideia. Dona Estela, mulher do Miranda, tinha vários casos, várias relações extraconjugais. Era casada, mas pegava geral. Coisa feia, né? Mas ela fazia isso.
Aí, além da sua esposa, que Miranda tinha, Dona Estela, morava na casa junto com ele, ou frequentava muito essa casa junto com ele, o advogado dele, que era o advogado Botelho. Advogado, galera, muito bom mesmo. Ajudou o Miranda em vários casos, e depois, lá na frente, ele ajuda também o João Romão em vários casos. Só que qual que é o problema desse advogado muito bom, que é o Botelho? Ele chifrava o Miranda com a mulher dele. Então, o Botelho tinha um caso de longa data, viu, galera? Há muito tempo, longa data, com a mulher do Miranda, que era a Dona Estela. Beleza? Tranquilo? Então, saibam, nesse primeiro momento, você tem que saber que o João Romão tem aquelas posses e o Miranda também tem a posse dele, que é o quê? O sobrado. Beleza? Só liberar aqui pra galera. Então, vamos lá. Vamos falar do Miranda. O Miranda também tinha suas posses. Miranda, galera, é o principal adversário nesse livro do João Romão. Então, o Miranda, ele também tinha as posses dele. E a principal posse dele era o quê? O tal do sobrado, beleza? Sobrado grande, viu, galera? Pavimentado, mais de um andar, e a galera entrava lá mesmo, à torta e à direita. Frequentava muito aquela casa, principalmente o João Romão. Beleza? O João Romão, pai, essa é engraçada. Ô, Aninha, o João Romão, ele era muito engraçado. Ele era um cara muito trabalhador, porque ele veio de baixo, viu? Apesar dele ser português, ele não começou lá em cima, ele não começou rico, milionário, não. Ele teve que galgar passo a passo da história dele. Beleza. O João Romão, ele circulava muito nos cortiços pedindo dinheiro, né? Cobrando o tal do aluguel do cortiço, né? Só que o que ele fazia também? Ele ficava, a maioria da parte do tempo dele, trabalhando aonde? Na quitanda. Vendendo bebida, vendendo comida e por aí vai. Ele trabalhava a maior parte da vida dele na quitanda. Na hora de dormir, em vez de fechar a quitanda, para continuar ganhando dinheiro, o João Romão continuava lá dentro. Ele só pegava, erguia um colchão lá perto do balcão do bar, colocava um colchão lá e dormia lá a noite inteira. Então ele nunca parava de trabalhar. Para o comércio continuar aberto o tempo inteiro, o que ele fazia? Só colocava um colchão perto do balcão, quando dava hora de dormir, dormia, mas chegasse alguém lá de madrugada querendo tomar um gorozinho, ele ia lá, atendia e pegava o dinheiro dele. Então ele era um cara que no começo ele nem morava em lugar nenhum, ele ficava lá na própria quitanda vendendo o tempo inteiro, não parava de vender, não parava de vender, não parava de vender. Se ele dormisse, ele podia ser interrompido a qualquer momento para efetuar uma venda, beleza? Então grava aí, Aninha. João Romão, muito doido, mas ele morava no próprio bar dele, na própria quitanda dele. Porque o cara gostava, se amarrava em trabalhar. Beleza? E ele, ó, lembra da rivalidade dele com Miranda? Lembra disso? Essa rivalidade, galera, ela é sem precedentes. Esse plano maquiavélico do João Romão de ficar rico com a pedreira, com o cortiço, com a quitanda, tudo tem a ver com lá no final ele conseguir esfregar todas as conquistas dele na cara do Miranda. Beleza? Então ele queria conquistar para depois ir lá na cara do Miranda e falar, ó, tá aqui tudo que eu fiz. Apesar de eu ter vindo de baixo e você de ter uma condição, eu consegui ficar mais rico que você. É essa a mensagem que ele quer passar. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar nossos slides. Aqui, galera, só falando do cortiço, né, que é um amontoado de casebre, né, então é uma casa por cima da outra, casas de construção, assim, bem inferior, geralmente de tábua, de madeira, sujeita a inundação, sujeita a incêndio. Então vamos entender essa história aqui, ó. E aí ele falou que o segundo espaço, que fica ao lado do cortiço, é o sobrado, né, do comerciante Miranda, né. Galera, o Miranda, muito importante vocês entenderem isso aqui, ó. Quando a gente fala do Miranda, a gente tem que entender o contexto histórico da época. Essa obra foi feita no final ali do século XIX. No final do século XIX, o que a gente vai ter? Vai ter, em 1888, a abolição da escravatura, em 1889, a proclamação da República, e nessa época, o principal ciclo econômico vigente era o quê? O ciclo do café. Miranda era um comerciante, mas ele comerciava o quê? Café, galera, café. Ele era um cara que era cafeicultor, beleza? Produtor de café. Com o desenrolar da história, a gente sabe que o Miranda vai perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Só que ele não quer perder o status que ele tem na sociedade. Ele perde dinheiro, mas ele quer manter as suas aparências. Para manter as aparências, o Miranda lá na frente, aproveitando a grana que ele fez com o café, vai lá e compra um título de nobreza. O título de nobreza que o Miranda compra é o título de barão. Então o Miranda passa a ser um barão
no desenrolar da história. Algo que vai causar uma extrema inveja por parte do João Romão. Na hora que o João Romão, galera, descobre que o Miranda virou barão, ele fica louco, ele fica sem reação, ele fica atônito, catatônico, ele não consegue fazer nada. Parado, imóvel, só observando a situação e curtindo a bad. Beleza? Então vamos mais. Aqui, galera, a foto para vocês aqui do cortiço, ó. Todas essas estruturas aqui, ó, esses varais aqui ficam na frente dos cortiços, ó. Os cortiços estão aqui mais ao fundo. E aqui os varais é onde ficavam as lavadeiras, viu? As lavadeiras geralmente eram mulheres que ficavam lá o dia inteiro lavando roupa. A obra, o livro retrata que essas mulheres tinham companhia, olha que incrível, elas tinham companhia na hora de lavar a roupa. E quem fazia essa companhia a elas eram os homossexuais, beleza? Tanto que a gente vai ter vários relatos durante o livro das mulheres brincando, zoando, menosprezando de forma pejorativa os trejeitos da população LGBTQIA+, que habitava também o cortiço. Nem existia esse termo LGBTQIA+, na época, né, galera? Mas tinha uma população aí homossexual que ficava no cortiço na época. Então, os homens homossexuais, eles ajudavam as lavadeiras na hora de ficar ali lavando roupa o dia inteiro, beleza? Essa lavação de roupa era compensada, né, pelo João Romão, que dava uma gratificação de dinheiro para elas, beleza? Então, ó, lava uma roupinha para mim, lavadeiras, e no final da história eu vou lá dar um dinheirinho para vocês, dou uma ajuda para vocês, deixo vocês morarem aí no cortiço, deixo vocês deverem um aluguel por mais tempo, apesar do João Romão ser um cara muito mesquinha, murrinha, muquirana. O João Romão era desses. Mas ele fortalecia um pouco o trabalho das lavadeiras, mesmo que seja de forma injusta, né? Elas trabalhavam muito mais do que o dinheiro que elas recebiam, né? Era um pagamento injusto, mas ele existia. Beleza? Vamos mais. Então entenderam aqui, ó. Lavadeiras com os varais, aqui o cortiço, e aqui na frente a casona do Miranda, beleza? O sobrado do Miranda. Tranquilo? Aí o Miranda vivia lá com a sua família, né? Quem frequentava muito a casa dele era advogado, que eu falei para vocês, o doutor Botelho, o advogado Botelho. E ele tinha uma filha, galera, com a esposa dele, com a dona Estela, que era uma filha muito bonita. Chamava muito a atenção do pessoal lá na época. O nome dela era Zumira, viu? No final do livro a gente vai entender que o João Romão ganha tanta grana, que ele consegue chegar no Miranda, principal rival dele, e comprar o tal do dote do casamento para casar com a filha dele, né? Então a gente sabe que lá no final o João Romão acaba se casando com a filha do Miranda, que é a Zumira. Beleza? Só anotar aqui para vocês que eu acho que nos slides não tá falando sobre ela, mas vou anotar aqui, ó. Ah, beleza, aceitei aqui o Mateusão. Valeu, Mateusão. Obrigado, viu, pai? Desculpa aí ter demorado a aceitar. Então vou colocar aqui, ó. A Zumira, viu, galera? Quem que é a Zumira? Zumira. Tamo junto, viu, Mateusão? Quem que é a Zumira? A Zumira era a filha do Miranda, viu? Anota isso aí. E casa-se no final com João Romão. Beleza? E tem a mulher também do Miranda, que é a tal da Dona Estela, né? Dona Estela. A Dona Estela, galera, era promíscua, tinha várias relações extraconjugais, ela ficou mais marcada na história com o advogado Botelho, mas ela era da putaria, da bagaceira, né? Tava pra brincadeira, não. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. Mulher infiel de Miranda. Beleza? Grava que a Dona Estela era a mulher infiel de Miranda e mãe também da Zumira. Beleza? Vamos nessa. Então aqui tá para vocês um relato do cortiço, como é que ele era. Vamos para a próxima. Aqui, galera, o tempo. Importantíssimo isso aqui também. Trazer para vocês o contexto histórico da época. Isso eu acho importante até que vocês anotem. Qual que era o contexto histórico? Fim do século XIX. Então a gente vai ter um contexto de abolição da escravatura. A gente vai ter um contexto também da substituição do Brasil Império pelo Brasil República. Tranquilo? E na época o ciclo econômico vigente era o ciclo do café. Beleza? O que esses três fatos têm a ver com a história, com o enredo do livro? Então vamos lá, vamos entender. Movimento abolicionista. Galera, na época, a gente caminhava para o fim da escravidão. O João Romão tinha uma escrava dele de extrema confiança, que era a Bertoleza. Beleza? Só que o João Romão, igual eu falei para vocês, ele era um cara muito murrinho, então ele não pagava o dinheiro para comprar a escrava, ele não fazia nada disso.
Ele pegava, através da lábia dele, do poder de persuasão dele, chegava em pessoas que estavam perdidas, longe da sua moradia, pessoas escravas, viu, galera? Longe de suas senzalas. Aí ele chegava nessa pessoa, induzia com que ela trabalhasse para ele de graça, e ele, a partir disso, ele falava, vou te dar um pagamento aqui, você vai juntando, vai juntando, vai juntando, no final você consegue comprar a sua carta de alforria, beleza? Ele fez isso, galera, por muito tempo, mas a escrava que mais se destacou nesse modus operandi dele foi a Bertoleza. Bertoleza, certa vez, estava parada no meio do nada, João Romão foi lá, recrutou ela, colocou ela para trabalhar para ele durante anos e anos e anos e anos e anos, um atrás do outro, sem parar. Depois que a Bertoleza trampou, ela viu que ela tinha juntado uma grana e tinha uma grana para ir lá e pagar para o João Romão, pagar pela liberdade dela, pagar pela carta de alforria dela. Aí o que o João Romão fez? Em vez de ir lá mesmo, junto ao governo, pagar a carta de alforria, ele não fez nada disso. Ele pegou uma carta velha que ele já tinha lá, falsificou e chegou e deu para a Bertoleza e falou, tá aqui a sua liberdade. A Bertoleza, na hora, acostumada a ser escrava por anos e anos e anos, ficou bem satisfeita. Caramba, minha liberdade! Cantou a Lili, tô livre. Posso sair daqui? Posso parar de trabalhar? Tô livre. Caramba, João Romão, sou muito, muito, muito grata porque você fez comigo. Muito grata mesmo. Por isso, eu vou trabalhar para o senhor mais um tempão e todo o dinheiro que eu juntar eu vou dar para o senhor, porque eu sei que o senhor gosta de dinheiro. Beleza? Só para vocês verem, viu, galera? O João Romão, ele era trapaceiro. A mulher ficou muito grata com a liberdade dela, mas na verdade a liberdade dela nem existia. Era uma carta de alforria falsificada. Então foi pegadinha, foi para cima dela. Pegadinha total com ela. Só que ela vai vivendo a vida dela sem saber que o João Romão estava mentindo. Até que um dia, galera, chega um pessoal do movimento abolicionista lá e vê a condição da escrava e começa a desconfiar. Beleza. Passa um tempo, quem vai lá ver a condição da escrava era o ex-dono dela, o dono oficial dela, que o João Romão foi lá e roubou ela dele. Aí ele falou, essa escrava aí é minha, ela não tem liberdade nenhuma, ela não tem carta de alforria nenhuma, ela vai ter que voltar a trabalhar de escravo. Aí a gente sabe que no final da história, quando a Bertoleza sabe que ela, na verdade, continua na condição de escrava e que ela nunca teve a sua liberdade e que o tempo inteiro ela estava sendo enganada pelo João Romão, ela vai lá, se sente impotente, cai em uma crise depressiva daquelas, pega uma faca, galera, e dá no epigastro, na parte de cima do abdômen, e tira sua própria vida. Então a Bertoleza, por conta de uma sacanagem do João Romão, de uma traição dele, de uma mentira dele, de falar que tinha comprado a alforria dela, quando na verdade ele não tinha comprado, fez ela criar lá na frente uma desilusão tão grande com a vida, que ela acabou tirando a sua própria. Muito pesado isso daí. Beleza. Era o contexto da escravidão na época. Só para vocês terem uma ideia, galera, como o João Romão fazia muito isso, de recrutar um escravo no meio da rua e botar ele para trabalhar dele numa condição de, entre aspas, liberdade, ele foi reconhecido pelo movimento abolicionista do Brasil como um cara abolicionista, de ter pegado vários escravos e ter dado a alforria para ele. Só que lá na frente, a gente sabe que ele estava falsificando todas essas alforrias, e quando a Bertoleza descobre isso, ela tira a sua própria vida. Beleza? Mas foi um cara que por muito tempo parecia um herói mesmo. Caramba, ele tá tirando os escravos da rua e tá dando liberdade para eles? Caramba, esse cara é um herói. Lá na frente descobriram que ele falsificava as cartas de alforria. Beleza? Então o tempo da época era esse. Para falar do contexto do Brasil República. No finalzinho do livro, galera, inicia-se como se fosse uma comemoração. Porque o Brasil estava deixando de ser monarquia e passando a ser república. Isso repercute muito na história. Por quê? Porque o núcleo pobre da história, o núcleo escravo, o núcleo subjugado, o núcleo marginalizado da história, fica feliz com o início da República. Caramba, República, agora o Brasil é realmente nosso, livre da influência de portugueses, agora pode ser que a gente tenha mais liberdade. Só que do outro lado, do lado dos portugueses, do lado do João Romão, do lado do Miranda, do lado do Jerônimo, eles ficaram indignados com a mudança que teve do Império para a República. Porque quando sai o Império, os portugueses já não mandam mais aqui. E a gente entra no primeiro presidente brasileiro. Aí os portugueses ficam de canto. E isso causa uma gigante indignação no meio, principalmente dos portugueses, esses três caras aí que eu falei para vocês. João Romão, Miranda e Jerônimo. Beleza?
Vamos mais. E na época, galera, para vocês lembrarem que o contexto histórico da época era um contexto histórico de café, lembra que o Miranda era um produtor cafeeiro. Ele fazia parte das oligarquias cafeeiras que comandavam o Brasil na época. Beleza? Vamos mais, vamos mais. O foco narrativo, galera, o foco narrativo. Seguinte, a obra inteira é feita com base em narração em terceira pessoa. Então, o narrador, desculpa, ele não participa da obra, beleza? Ele simplesmente narra os fatos. Mas ele é um narrador onisciente porque ele sabe de tudo que está acontecendo, beleza? Por exemplo, o que é um cara que sabe de tudo que está acontecendo? Eu vou falar para vocês. Lembrem, o Jerônimo era um português que chegou aqui no Brasil no começo com os trejeitos portugueses. Terno e gravata, trabalhava bem, chegava no trabalho na hora, não era alcoólatra, tomava vinho, mas não tomava cachaça. Só que depois ele conhece a Rita Baiana, vai entrando no jeito brasileiro. Rita Baiana toma banho todo dia, sempre muito cheirosa. Ela também ia lá e dava cachaça para ele direto, substituiu o vinho dele pela cachaça. Aí ele caiu nos trejeitos brasileiros. Beleza. Quando ele se relacionava com a Rita Baiana, galera, fora do casamento, a mulher dele, a Piedade, não sabia que estava sendo traída. Não sabia, desconfiava, mas não sabia. Só que o narrador onisciente já sabia de tudo. Porque ele via o Jerônimo com a mulher dele, com a Piedade, mas ele via também o Jerônimo na putaria com a Rita Baiana. Então ele via tudo. Entendeu? Esse que é o tal do narrador onisciente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Beleza? Ele tem ciência de todos os fatos. Tranquilo? Ele sabe das traições. Outro exemplo de traição. A gente já sabe que a dona Estela, mulher do Miranda, traía o Miranda direto com o advogado da família, que era o doutor Botelho. O narrador, quem está lendo a obra, sabe que a dona Estela trai o Miranda com o doutor Botelho. Só que o Miranda não sabe disso, porque ele não está presente em todos os lugares, mas o narrador está. Mais um exemplo para vocês aí da atuação do narrador onisciente, beleza? Massa. Vamos mais, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Características, viu, galera, da obra. Vamos lá. A verossimilhança com a realidade, né? Ele criava uma ficção com base em acontecimentos típicos da realidade brasileira da época. Então, vamos lá. Ele falava, por exemplo, da vida precária das pessoas de baixa renda. Galera, vida precária é apelido. Eles tinham uma vida precária mesmo. Era falta de comida, Eles não tinham locais para que atendessem às suas necessidades fisiológicas, por exemplo. Então, na hora de fazer cocô, de fazer xixi, de produzir dejetos, né, fezes e urina, eles faziam em praça pública, como se fossem animais, beleza? Fora isso, Caio, tem mais coisa estranha que rolava por lá? Tem, galera. Sexo, principalmente sexo fora do casamento, extra-casamento. Ele não era algo bem visto pela sociedade. Não tinha um local adequado para eles terem relações sexuais. A maioria das relações sexuais descritas no livro aconteceu aonde? Nos matagais. Principalmente aquelas que estavam envolvidas com traição. Só acontecia no matagal, beleza? Então eram praticamente animais. Faziam suas necessidades em público e tinham relações sexuais praticamente também em público. Eles iam para um lugar mais isolado, um lugar mais sigiloso, né? Mas no final das contas, galera, todo mundo estava vendo, escutava um gemido, sabia que a putaria estava rolando ali e ia atrás. Beleza? Então essa era a história da época. Aqui a falta de saneamento, só falando para vocês um pouco da falta de água encanada que não tinha na época. Era difícil também armazenar alimentos com qualidade. Por exemplo, na quitanda do João Romão, era muito comum, além dele vender a cachaça, ele vender também alimentos em conserva. Porque na época era muito difícil de armazenar um alimento, viu, galera? Século XIX. Não tinha Brastemp, Hilux, Electrolux, não tinha nada disso não, pô. Chora, meu parceiro. Os caras iam lá, tinham que ficar fazendo aquele embalsamamento da comida e colocando a comida em conserva. Beleza. Violência, galera. Como é que o livro retrata a violência? Vou falar para vocês. Então vamos lá. Vamos entrar de cabeça, vamos mergulhar na história louca do Jerônimo com a Rita Baiana. Então vamos lá. No começo da história, a Rita Baiana, uma mulher empoderada, uma mulher à frente do seu tempo, vanguardista, que fazia o que queria, dançava como queria, conversava com quem queria, porque é difícil, galera. Na época, não rolava de uma mulher casada simplesmente dar oi para outro homem. Era uma sociedade mais machista do que a gente encontra hoje.
Só que na Rita Baiana, meu amigo, não tinha nada disso. Rita Baiana fazia o que ela bem entendesse, ela fazia o que ela queria. E a Rita Baiana chega lá no cortiço acompanhada do seu companheiro, que era quem? O tal do Capoeira Firmo, viu, galera? Capoeira Firmo era o companheiro, o namorado ali da Rita Baiana. Beleza, no começo da história. Olha o nome do cara, né? Capoeira Firmo. Capoeira Firmo, galera, ele tinha uma descendência escrava, né? Então era um cara que tinha uma pele mais escura, mas era um cara, assim, extremamente letrado, um cara que tinha um emprego público, era um trabalhador público. Tinha até uma frase dele engraçada, né? Servidor público, que legal, não preciso trabalhar nada, eu entro 9, saio 3, e o dinheiro cai na conta no fim do mês. Ele falava isso direto, viu, galera? O Capoeira Firmo, que era o namoradinho ali da Rita Baiana. Apesar de ser um cara de descendência escrava, era um cara muito letrado, um cara muito intelectual e trabalhava para o governo, era servidor público. Beleza? E por outro lado, a gente tinha o Jerônimo, tranquilo, portuguesinho, bonitinho, olhinho claro, pá, branquinho, héteros tópios, e tinha a mulher dele, a namorada dele, desculpa, a mulher dele, mulher, casado, tinha a mulher dele, que era a Piedade, também portuguesa. E a Piedade, galera, estilo Marcela Temer, linda, recatada e do lar. Então, aquela mulher caseirona, submissa e os caralho. Do outro lado, quem que ele encontrou? Rita Baiana, que dava as regras, que jogava seu jogo, não dava mole pros caras, charopava todo mundo, dançava mesmo, bebia mesmo, não tava nem aí. Beleza? Então tinha esses dois mundos. Jerônimo estava acostumado com a mulher dele submissa, só que ele conheceu a Rita Baiana. Quando ele conhece a Rita Baiana, eles começam uma relação. A Rita Baiana é cheirosa, morena, bonita. A mulher dele, portuguesa, não tomava banho, não sei o quê, tirada. Beleza. Rita Baiana, bonitona. Aí começaram a se relacionar. Galera, tem uma passagem de uma festa muito doida que é o seguinte: tá rolando, pipocando uma festa lá no casarão, lá no sobrado do Miranda, que é a parte mais rica, o núcleo rico da história. Do outro lado, do núcleo pobre, tava rolando um pagodão, onde tava a galera toda do cortiço lá dançando em volta de uma fogueira e tal. Aí chegou uma hora, velho, que a Rita Baiana começou a se esfregar, estilo twerk, lá no Jerônimo. Aí, meu amigo, o Capoeira Firmo ficava só olhando assim, caraca, minha mulher tá rebolando no cara, caramba, tá rebolando, tá rebolando, tá rebolando, e começou a ser consumido por esse homem. Caramba, rebola no cara, não sei o quê, tá consumido pelo ciúme. Até que ele vai lá, galera, e vai para cobrar o cara. E falou, meu irmão, que história é essa? Aí começa a cobrar o cara, quando pensa que não, os dois saem na porrada, cai no fight. O Capoeira Firmo mais o Jerônimo, os dois caem no fight, na porrada pesada. Aí, beleza. O capoeirão sempre foi mais ligado, brasileiro que tem aquele jeitinho, pá, sabe trocar uma ideia, e também é ruim. O que ele fez? Foi lá e pá, deu uma facada com a navalha lá, um corte cabuloso no Jerônimo. Aí o Jerônimo pega, fica meio ruim, pá, achando que vai morrer, fazendo compressão no sangramento, não sei o que, mas passa um tempo ele fica bom. Só que o Jerônimo, galera, português vingativo. Aí ele se aproveita de outro momento, de outra farra que tava rolando lá, vai lá e tipo assim, o Capoeira Firmo tava lá com os brother deles, lá na resenha, trocando uma ideia, lá no barzinho, tomando umas, não sei o quê. Aí chega um mensageiro, macomunado, armado, junto com o Jerônimo, e fala o seguinte: ô, o Jerônimo tá te chamando ali para vocês resolverem aquele problema que vocês têm, beleza? Tá te chamando. Aí o Jerônimo, aí o Capoeira, quando ele fica sabendo, cara, esse cara tá me chamando, velho. De novo, já deu uma facada nele, esse cara tá me chamando pra porrada de novo. Vou lá quebrar ele. Saiu de casa decidido a ir lá matar o cara. Tava na resenha com os brothers e falou, foda-se, vou lá matar esse cara, não tô nem aí. Pegou a faquinha e foi pra cima. Só que quando ele chegou lá, era uma bela de uma emboscada do Jerônimo, sacou? O Jerônimo tava ligado no movimento dele. Aí quando ele vacilou, o Jerônimo foi lá com a faca e ó, pau! Só que agora no peito, velho. No peito do ex-namorado da Rita Baiana. No peito de quem, galera? Do Capoeira Firmo. Uma facada que ele não conseguiu sobreviver e acabou mesmo morrendo. Por essas tantas, com a morte do Capoeira Firmo, com a morte dele, quem que volta para a parada? Fala, Rita Baiana, né? Então a Rita Baiana agora estava vivendo um relacionamento com o Jerônimo, beleza?
aberto, o Jerônimo já tinha largado a mulher dele, pá, e veio para viver um relacionamento que todo mundo já sabia, um relacionamento noticiado por todos, com a Rita Baiana, beleza? Então ele abandonou a mulher dele, a Piedade, foda-se, largou para lá, e veio morar com a Rita Baiana. Galera, essa história de Rita Baiana aí durou pouco. Por quê? Porque o Capoeira Firmo, ele era um cara da capoeira, beleza? Aí os outros amigos deles lá na capoeira, eles falaram, nada disso, vamos lá cobrar esse tal de Jerônimo. Que porra é essa que esse cara tá querendo matar nosso brother? Foram lá cobrar ele. E quando eles foram cobrar, não acharam, o Jerônimo conseguiu fugir. Só que os caras já estavam muito putos, muito indignados, chegaram pra galera e falaram, foda-se, atearam fogo em tudo, em todo o cortiço, sacou? Então, galera, isso aqui é só para rechaçar para vocês que no texto a gente vai ter uma obra assim que vai dar detalhes de muita violência. Beleza? Massa demais. Aqui, galera, só falando um pouco da, tipo assim, essa palavra que tá errada no slide, né? Homossexualidade, né? Não é homossexualismo, não. Beleza. Aí aqui, só mostrando para vocês aqui, ó, como é que eram as relações homossexuais, né? Descritas na história, né? Então é mais ou menos assim. Aqui a gente tem a Pombinha, né? Que era uma menina branca, mas morava no cortiço. Beleza, morava no cortiço. Ela morava no cortiço, galera, mas ela era extremamente letrada, viu? Ela sabia ler, escrever e tal, escrevia demais. Teve até uma passagem lá que a Leocádia, né, traiu o marido dela, o Ferreiro. Aí o Ferreiro queria voltar com ela e tal, apesar de ter sido corno, apesar de ter sido traído, ele queria voltar com ela. Aí ele chega pra Pombinha e pede para ela escrever uma carta, um bilhete lá pra Leocádia, querendo fazer com que ele voltasse. Só um exemplo, viu, galera? Mas o que você tem que saber? A Pombinha é uma menina que foi criada com boa educação, estudando. Na época, sabia até ler e escrever, que era raridade na época, quem sabia fazer isso. Mulher era mais raro ainda. E ela sabia ler e escrever. E a mãe dela era uma mãe solteira, viúva, e tentava arrumar a Pombinha para qualquer que fosse o pretendente, desde que ele tivesse dinheiro para dar para ela, para comprar o dote dela. Só que a Pombinha sempre foi uma mulher muito reclusa, muito tímida, mais retraída, não sei o quê. Aí o que acontece? A madrinha dela, que morava no cortiço uma época, volta, que é a Leonie, beleza? Aí a Leonie vai lá e conhece a Pombinha um pouco maior. A Leonie, galera, ela era meretriz, garota da vida, trabalhava com sexo, trabalhava com entretenimento adulto. Ela pega e conhece a Pombinha. Aí as duas, caramba, a minha madrinha, aí, tipo assim, a Pombinha conhece a madrinha dela. Ela achava que ia conhecer a madrinha dela do mesmo jeito que ela lembrava quando ela era criança. Só que dessa vez, quando a madrinha dela voltou, que era a Leonie, ela não voltou para brincadeira, ela voltou na putaria. Ela tinha acabado de descobrir que ela era homossexual. Ela começou a se relacionar com quem? Com a própria enteada, que era a Pombinha. As duas começaram a se relacionar no começo, a Pombinha se sentia meio culpada, né, galera? Final do século XIX, não era normal ser gay nessa época. A Pombinha começa a se sentir meio culpada e tal, fica consumida por esse sentimento, volta atrás da decisão dela, arruma um casamento que a mãe dela gostou lá e tal, casa com um cara, só que lá ela sempre ficava com aquele pensamento, caramba, que legal foi aquele sentimento que eu tive com a Leonie, não sei o quê, queria ter isso de novo. Ela larga o próprio marido dela, que ela estava casada, para voltar com a sua madrinha, entendeu? Larga o marido e volta com a madrinha. Elas começam a viver uma vida uma vida de alto padrão, só que através da prostituição. E elas eram namoradas, beleza? Pombinha e Leonie. Só para falar um pouco do homossexualismo lá da época, viu, galera? Massa demais. À medida que for surgindo dúvidas aí, só falar. Vamos mais, vamos mais. A linguagem do autor, viu, galera? Principalmente quando a gente via a galera do cortiço falando. Era uma linguagem o quê? Extremamente simples. Aí aqui eu coloquei para vocês algumas expressões grosseiras que foram faladas lá, né? Aqui é quando o Capoeira Firmo descobre que a Rita Baiana tá traindo ele com o Jerônimo, né? Tava se esfregando lá nele. Quando ele descobre isso, ele vai lá nela e fala, ó, com quem te esfregas sua vaca? Beleza? Cabuloso isso daí. Tem outra passagem massa que tem uma expressão assim, dá para vocês entenderem que era uma expressão da galera de vida simples, bem animalesca, assim. Ó, com quem você tá se esfregando sua vaca? Parece um animal, né, que tá tendo a relação. Nem parece que é uma pessoa, né? Essa é uma das marcas aí do Aloysio Azevedo. Então vamos lá, vamos lá. Tem outro momento que fala que é uma fala assim grosseira, chula, feia de ser dita? Tem sim. Na época, galera, o xingamento da época era caga-sebo. Bota fé? Ô, você é mó caga-sebo, seu caga-sebo, não sei o quê.
tinha muito essa expressão. Aí tem uma passagem engraçada, né? A Leocádia lá, que é uma personagem secundária, assim, não importa muito com a história, traiu o seu marido, o ferreiro lá, com um dos funcionários de João Romão, né? Que era o Pedro lá, o braço direito do João Romão, lá na quitanda. Ela traiu o marido dela, o ferreiro, com o Pedro. Aí, beleza. Quando o marido dela descobre, galera, quando ele descobre essa merda, ele pega e manda ela embora de casa, joga as coisas dela tudo na rua, sacou? Ela fica puta com o cara ter jogado as coisas dela fora e começa a xingar ele. Aí falou, seu caga-sebo, você nunca me deu um filho, por isso que eu te traí mesmo, não tô nem aí, caga-sebo do caralho. Foi isso que ela falava, uma linguagem bem chula mesmo, viu, galera? Bem feia. Mas era o retrato da época, acontecia, né? Agora vamos para o momento que não quer calar, né? Vamos falar dos personagens, beleza? Já demos vários spoilers aí, mas vou falar de novo porque eu sou chato e quero que vocês gravem essas informações, beleza? Vamos mais. Então aqui os núcleos, né? O núcleo rico e o núcleo pobre, né? O núcleo rico vai ser formado pelos portugueses. Quem são os portugueses? João Romão, Miranda e Jerônimo, beleza? Jerônimo não era rico que nem os outros dois, não. Ele era mais pobre, viu? Mas ele tinha uma prospecção boa, ele tinha um futuro bacana. Só que ele acabou caindo na tal da brasilidade, na síndrome de vira-lata e por aí vai. E a galera pobre, geralmente, eram os pretos, a galera mais parda, né? O pessoal mais moreno, e os brancos, né? Os caucasianos, beleza? Que moravam lá no Cortiço. Então vamos lá, ó. Quando a gente vai lembrar dos pretos, a gente pode, por exemplo, lembrar do Capoeira Firmo, né? Que era um preto, mas não era aquele preto estereotipado, escravo, não sei o quê, não. Um cara inteligente, um cara que trabalhava para o governo, um cara forte, um cara que liderava uma legião de capoeiristas. Era um cara demais. E do lado dos brancos, a gente pode lembrar que tinha uma branca pobre, que era quem, galera? A Pombinha, que depois vai se relacionar com a sua madrinha, com a sua tia lá, que era a Leoni. Beleza? E aqui o resto dos moradores do Cortiço, viu? Na média, assim, os moradores do Cortiço tinham uma tonalidade de pele mais escura, beleza? Retrato do Brasil, né, galera? A gente sabe que quem tem grana aqui é branco, quem não tem é preto, pardo, né? Aqui no Brasil, infelizmente, é isso, né? Beleza. Tipo assim, no geral, a gente sabe que tem exceções. O Neymar é milionário, por aí vai. Tranquilo, bicho é negro. Beleza, mas só viajei, mais ou menos. Agora vamos falar de personagem a personagem, né? Vamos falar sobre o João Romão. Aqui é as 3 fases de vida do João Romão, tranquilo? Vamos lá. Fase 1, galera. Fase 1 era o seguinte. É o João Romão juntando dinheiro, sem parar de trabalhar, dormindo na quitanda, comprando a pedreira, cobrando aluguel do cortiço. Essa era a fase 1 do João Romão, tentando ficar rico, beleza? A fase 2, galera, do João Romão, é um João Romão abatido, viu? Abatido por quê? Porque ele viu que o Miranda acabara de ganhar um título de nobreza. O Miranda agora se tornara um barão do café. O João Romão não gosta disso, ele fica indignado. Mas o que o João Romão faz? Trabalha, 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 trabalha mais, fortalece suas alianças, contrata um advogado, paga no primeiro momento ele não paga o seguro, porque tipo assim, lembra quando os capoeiristas voltam para cobrar o Jerônimo? Eles não acham o Jerônimo, eles ficam indignados, já ateiam fogo, tacam fogo, incendiam todo o cortiço. Nessa aí era para o João Romão ter quebrado. Só que o João Romão fez um acordo lá com os caras para ter tipo, como se fosse um seguro de reestruturação do cortiço. Aí quando ele constrói o cortiço pela segunda vez, já é um cortiço mais bem preparado, mais bem equipado, com algumas casas de alvenaria, então era um cortiço melhorado. Com essa, o João Romão ganha muito mais grana. Desculpa. Aí a gente entra na terceira fase do João Romão, que era um João Romão agora com muita grana mesmo, que tinha mais grana até que o Miranda. E agora a filha do Miranda, a Zumira, não era mais adolescentezinha, já estava adulta, esperando alguém para casar com ela. Quem que ela encontra? Um João Romão cheio da grana, cheio de dinheiro. Aí o Miranda, desesperado, que tinha perdido dinheiro, gastou dinheiro comprando um título de nobreza que não servia para muita coisa. Falou, caramba, o João Romão tá cheio de grana, vou colocar o dote da minha filha lá em cima para ele ir lá e tentar comprar. Só que, galera, o João Romão já vinha trocando olhares com a Zumira desde quando ela era adolescente. Parada feia, mas ele fazia isso. Ela já tinha um interesse nele, ele já tinha um interesse gigantesco nela. Quando chegou essa época aí, ele não estava nem aí pro dote muito alto, ele queria pagar e queria ficar com a Zumira
e ele o fez. Tanto que no final ele acaba casando com a Zumira, que é filha do Miranda, o seu principal rival, beleza? Então as 3 fases de vida do João Romão, começa com uma com ele tentando vencer na vida, a segunda com os prejuízos que ele leva da sua vida, o incêndio no cortiço, o título de nobreza do Miranda, as paradas que ele ficava se remoendo por dentro. Na terceira fase, ele como um homem de sucesso, cortiço reformado e casado agora com a Zumira, que era filha do Miranda. Beleza? Então, ó, algumas características dele aqui, ó. Ele é ambicioso, é claro, o cara tinha uma pedreira, tinha uma quitanda, tinha um cortiço. Ele era esperto, sacana, né? Falsificava ali, às vezes, as cartas de alforria. Isso causou um enorme sofrimento na Bertoleza, que depois tirou sua própria vida. Mas ele era um cara esperto, era um cara malandro. Tem uma passagem, galera, do livro, que é o seguinte. Chega um cara lá, um escravo, com um castiçal de ouro para vender para ele. Aí ele pega o castiçal do escravo, rouba, esconde e fala, ó, some daqui, senão eu vou falar para a polícia que tu roubou esse castiçal aí. Aí ele pega o castiçal para ele e o escravo vaza sem receber dinheiro nenhum, né? Ele era um cara muito esperto, muito malandro, principalmente nas suas negociações, beleza? Era um cara miserável porque não parava de trabalhar. Na fase que ele estava acumulando dinheiro, galera, ele comia do mais barato, ele bebia do mais barato, morava no local quebrado, morava na própria quitanda dele, tudo isso para fazer o quê? Economizar dinheiro. Para lá na frente estar ricão, 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 ricão e mandar no ecossistema dele, mandar naquela área ali do cortiço. Beleza? Ele era enganador, já falei para vocês. Ele também era invejoso, né? Quando ele ficou sabendo, galera, que o Miranda tinha se tornado barão, ele ficou indignado. E o Miranda, ele fez uma festa do caralho para receber o título de barão, sacou? E ele chamou a galera rica todinha, né? Chamou o João Romão. João Romão foi parar lá. Aí na hora que ele chega lá, ele já joga uma na cara do João Romão. O Miranda chega nele e fala bem assim, ó, ô João, deixa eu te falar, vamos tomar umas aí para comemorar meu título de nobreza? Vou pegar um champanhe francês lá pra gente comemorar esse título, beleza? Aí o João Romão fala, beleza. Aí ele volta mais, aí passa um pouquinho assim, ele volta e ele fala, ô João Romão, não vou buscar vinho francês coisa nenhuma não. Eu sei que você é peão, que você gosta de ficar em cortiço. Então eu vou pegar lá pra você uma cervejinha, beleza? Beleza. Vou trazer a serva lá pra tu, vou trazer a gel lá pra tu, beleza? Beleza. E foi isso que ele fez. Rapaz, João Romão criou um ódio gigante desse Miranda. Vocês não conseguem nem imaginar. Aqui falando sobre a Bertoleza, né? Bertoleza, galera, sempre foi uma trabalhadora daquelas, viu? Não faltava trabalho, pontual, chegava cedo. Apesar de estar mais velha, passando por problemas de saúde e tal, continuava trabalhando, submissa e tudo mais. Quando ela já tá bem velhinha e tal, o João Romão vai lá e pega, ó, aqui sua carta de alforria, você tá livre agora. Ela fica grata, feliz, dá um abraço nele, fala, obrigado, senhor João. Obrigado mesmo. Vou dedicar o resto da minha vida para trabalhar para o senhor, para te dar dinheiro, beleza? Só que no final da obra, o que ela descobre? Que a carta de alforria era falsificada e que o João não tinha libertado ela porra nenhuma. Ela fica puta, indignada, porque o ex-senhorio dela vai lá buscar ela. Ela fica puta e quando ela vê essa loucura, vê essa cena toda, ela cai em desespero, pega uma faca e mete no epigastro e tira a sua própria vida. Beleza? Tamo junto? Essa é a história da Bertoleza. A Bertoleza, galera, é bem submissa, viu? Ela não reclamava da condição dela de escrava, ela fazia tudo no maior zelo e tal. Toda vez que ela pedia alguma coisa lá pro João Romão, ela ia com todo cuidado. Ô, seu João, não sei o que, o senhor poderia aumentar a minha comida? O senhor poderia colocar para eu tomar mais banho, não sei o quê. Ele sempre respondia ela de uma forma muito grossa, viu, galera? Sai daqui, seu escravo, deixa quieto. Mesmo assim, ela gostava muito dele, viu? Ela era bem submissa mesmo. E ela sonhava muito com a sua liberdade, viu? Tanto que quando ela não vê que a liberdade dela não existe, que ela é irreal, que ela era uma fake news, que o cara tava passando a perna nela, ela se quebra, galera. Ela cai do cavalo e tira sua própria vida. Beleza? Aqui falando do Miranda, né? Que é um velho português que ficava escondido lá na dele lá. Aqui tá falando que ele é covarde, né? Por que ele é covarde? Seguinte, porque ele, como um velho português, ele tinha facilidade em arrumar casamento com brasileiras. Aí tinha uma brasileira que era herdeira de cafeicultores, ou seja, uma mulher que tinha muita grana. Que era a dona Estela, aquela que metia chifre nele toda hora, metia chifre até com o advogado da família. Aí o que ele fazia? Galera, ele roubava a grana da herança da mulher dele. Por isso que ele era um cara covarde. Ele roubava a grana da herança da mulher dele. A mulher dele tinha passagem que ela reclamava lá com o advogado. Caramba,
esse fila da puta do Miranda tá pegando minha grana toda, gastando minha grana toda com besteira, comprando título, comprando casa. Que cara louco. Não dá pra conviver com esse cara. Era muito engraçado, viu, galera? Na história dá pra você ver, assim, que o Miranda e a dona Estela, que é a mulher dele, se odiavam. É um querendo passar a perna no outro. Ele gastando o dinheiro dela e ela traindo ele com um advogado e com várias outras pessoas, beleza? Aqui o Jerônimo, né? Trabalhador sério, exemplar, que veio de Portugal, branquinho, olho verde, bonitão, héteros tópios, que vem trabalhar aqui no Brasil, conhece a Rita Baiana, conhece a morena brasileira e se perde no meio do caminho. Começa a beber cachaça, faltar no trabalho, não trabalhar direito, chegar atrasado e por aí vai. Se tornou um brasileiro, síndrome de vira-lata, aquele brasileirão nato, tomador de cachaça, que chega nos trabalhos e fala bem assim, ô, chega nas festas, né, de aniversário e fala assim, ô, só uma lembrancinha, não repara na bagunça, prende um pregador no saco de feijão, coloca feijão dentro da negócio de sorvete. Esse era o Jerônimo depois que ele conheceu a Rita Baiana. Uma passagem muito engraçada, né, dessa descrição que ele fazia era a seguinte, que a Rita Baiana tinha um cheiro agradável, um cheiro de lavanda e tal. E, por outro lado, a mulher dele, a Piedade, meu amigo, não tomava banho, tinha um cheiro de nhaca. Ele falava disso, né? Bem preconceituoso, bem machista o que ele disse, mas ele falava. Beleza? Aqui é a Rita Baiana, né, galera? Tinha um relacionamento lá com Capoeira Firmo, só que ela sempre foi da bagaceira, sempre foi assanhada. Linguajar da época, viu, galera? Assanhada é linguajar da época. Pra hoje em dia é uma mulher normal, viu? Tranquilo, que faz o que quer. Mas pra época, meu amigo, tudo que ela fazia era, cara, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Ela perde o interesse pelo companheiro dela, pelo Capoeira Firmo, e começa a se apaixonar pelo Jerônimo. O Jerônimo era bonitão, viu, galera? Bonitaço mesmo, Rita Baiana também. Mas os dois eram bem assim, puta gatos. Beleza. Aqui os outros personagens, né? A dona Estela, que era a mulher do Miranda, traiu ele com o advogado, com o advogado Botelho. A Piedade, que eu já falei para vocês, que era a mulher do Jerônimo. O Firmo, né? Também conhecido como Capoeira Firmo, que era o ex-companheiro da Rita Baiana, que se mete naquela treta toda lá com o Jerônimo. A Pombinha, que é aquela menininha branquinha do Cortiço, só que apesar de ser pobre, era uma mulher que tinha escolaridade alta, sabia ler e escrever. Era um partidão, partidaço. Tava esperando um cara que pagasse um dote alto para ajudar a mãe dela, que era viúva, que não tinha muita grana, não tinha muita condição. A mãe dela dependia desse dote. Só que a Pombinha meteu a louca, começou a se relacionar com a madrinha dela, com a Leonie, abandonou o seu casamento e foi viver a vida no mundão. E deixou a mãe dela lá passando necessidade. A vida como ela é, viu, galera? Na vida nem sempre o filho é bonzinho, viu? Às vezes o filho é filho da puta e deixa a mãe passando necessidade. Beleza? Agora o resumão dos resumão. Vamos lá. É chato, é repetindo que a informação pega. Vamos lá, vamos lá. O que vocês têm que saber? A criação do cortiço, né? Que o João Romão gostava de chamar de estalagem, mas todo mundo que olhava lá falava que era um cortiço. Direto o Miranda chegava nele em tom pejorativo e falava o seguinte, ó, tu não tem estalagem porra nenhuma, tu tem um cortiço, beleza, meu irmão? Se liga, viu? A relação do Miranda com a sua família, com a mulher dele que trai ele direto, com a filha dele, a Zulmira, que lá no futuro a gente sabe que ela vai se casar com o João Romão. O que mais tem? A Rita Baiana, quando ela volta no cortiço, todo mundo fica, caramba, a Rita Baiana voltou. Ela volta acompanhada, de mãozinha dada, com o seu companheiro. Com quem? Com Capoeira Firmo. Só que quando ela chega, galera, já começa aquele interesse no Jerônimo. Ela falou, Capoeira, fica quieto que agora eu vou me relacionar aqui com o Jerônimo. Beleza? Beleza. Claro que não. O Capoeira ficou puto e foi lá cobrar essa história. Aí tem a Pombinha, e a Pombinha com o seu drama, né? A Pombinha com o relacionamento dela com a Leonie, deixou a mãe dela passando necessidade, largou o casamento e foi curtir a vida. Beleza? Aqui, galera, é a cena, praticamente uma das cenas finais assim, do livro, né? Que estão acontecendo duas festas ao mesmo tempo, igual eu falei para vocês, né? A gente vai ter de um lado a festa, uma festa de gala, esporte fino, alta sociedade, high society, promovida pelo Miranda, para comemorar o título dele de barão, e ao mesmo tempo, no cortiço que ficava do lado, tava rolando um pagodão, com cachorro comendo comida de gente, a Rita Baiana dançando, uma dança sensual, sem parar, aquela cena clássica, né, da Rita Baiana se esfregando no Jerônimo, tudo acontece na mesma noite, beleza?
Até depois, né, quando o Capoeira Firmo vai lá cobrar a treta lá com o Jerônimo vai lá e mata ele ainda nessa noite. Aí os capoeiristas voltam pro Curtiço, tacam fogo no Curtiço, pá. Beleza? Tudo é a mesma época. Aqui, galera, mostrando a briga, né? Do Jerônimo com o Firmo, né? Então, o Jerônimo, galera, era um cara forte, pá, português, um galegão. E aqui o Capoeira Firmo, que era aquele carioca, da gema, não sei o quê, chega trocando uma ideia, mas é bruto quando tem que ser, sacou? E briga se tiver que brigar. Tranquilo? Porque são cenas mostrando, né? A treta dele já falei pra vocês, né? Tudo começa com a esfregação da Rita Baiana lá no Jerônimo. O Capoeira se sente mal com essa história toda, vai lá cobrar essa treta e pá! Dá uma facada no Jerônimo. O Jerônimo não deixa essa história baixa, arruma uma emboscada depois pro Capoeira, arruma uma emboscada daquelas. Vocês estão vendo aqui nessa cena, né? Capoeira lutava, né, galera? Capoeirista. Claro que ele bateu no português. Só que aí depois ele teve que dar uma facadinha nele. Só que o português volta depois, meu amigo, com sangue nos olhos. Aí pega o Capoeira Firmo, dessa vez não tem jeito de tirar a vida dele, tranquilo? Aí os outros capoeiristas vão lá cobrar a história toda, vão correr atrás de Jerônimo, não acham ele. E em represária vão lá e tacam fogo, ateiam fogo no Curtiço. Beleza? Massa. Aqui é o Jerônimo, né? Quando ele retorna do hospital, né, ele toma uma facada, retorna do hospital e vem para se vingar do Firmo, né? Aí a gente tem a morte do Firmo e a fuga da Rita do Jerônimo, né? Porque agora não dava para eles ficarem mais lá no Curtiço. O Curtiço pegou fogo, todo mundo odeia ele lá, todo mundo sabe que a Rita Baiana traiu o marido dela, todo mundo sabe que o Jerônimo traiu a mulher dele. Então não dava para eles ficarem lá. Eles pegam e vazam e fogem por um tempo. Beleza? Aí aqui, galera, a briga também entre a Piedade e a Rita Baiana, né? Porque a Piedade é a ex-mulher do cara, se descobriu traída e foi lá cobrar a Rita Baiana, né? É muito engraçada essa história, né? A Piedade chega um tempão depois da fuga deles, né? Um tempão que a Rita Baiana já tá com o Jerônimo. Aí a Piedade vem para cobrar essa história, para tirar essa história a limpo. Depois que eles já tinham separado, depois que ela já não tava mais junto com ele. Ela vai lá, começa brigando, pá, com a Rita Baiana, depois elas vão até que se acertando, não sei o quê. Aí o Jerônimo pega e volta com a Piedade, com a ex-mulher dele. Ela aceita ele de volta. Bota fé? Então, no final da história, o Jerônimo acaba a história com a ex-mulher dele, com a Piedade. Curte esse lance todo, com a Rita Baiana, não sei o quê, de ser brasileiro, pá, putaria, não sei o quê. Só que no final das contas ele acaba voltando com a mulher dele, que é a Piedade. Beleza? Aqui a ascensão do João Romão, né, galera? Aquelas fases do João Romão que eu falei pra vocês, né? Até que quando chega a época do incêndio, né? Quando chega a época do incêndio, o Curtiço pega fogo, ele reconstrói um novo Curtiço, só que agora um Curtiço mais bem equiparado, com algumas coisas de alvenaria, beleza? Aqui, galera, falando da invasão, né, dos capoeiristas, né? Os capoeiristas tinham esse nome aqui, ó, cabeças de gato, viu? Os capoeiristas eram os cabeças de gato. Eles foram lá cobrar a morte do amigo deles. Foram lá cobrar a morte de quem? Do Capoeira Firmo. Foram lá cobrar. Falou, que história é essa? Cadê esses caras? Cadê o casal? Cadê o Jerônimo e a Rita Baiana? Se eu não achar eles, eu quero matar eles de qualquer jeito. Eu preciso achar eles. Ah, fugiram. Então vamos tacar fogo nos cortiços. Beleza? Aqui falando do ideal, né, daquelas ideias loucas lá do João Romão, né, de tentar passar a perna na Bertoleza, que era a escrava dele, né, de colocar para ela uma carta de alforria falsificada. Pô, pega uma carta aí falsificada. Ele queria sempre passar a perna, viu, galera? Ele sempre tinha essa malícia, sempre tinha essa sacanagem. Ele sempre tinha esse jeitinho brasileiro. Ele nunca dava mole para ninguém. Beleza? Aqui falando que o Jerônimo separa da Piedade, a gente sabe que no final do livro eles se encontram novamente e acabam juntos. Aqui é a morte da Bertoleza, né, galera? Aquela cena, ó. A facada aqui bem no epigastro, ó, bem aqui na boca do estômago, né? Que o pessoal chama no popular, beleza? Morreu. E aqui falando das características gerais, assim, da obra, né? Que é uma obra naturalista, né? Que fala do método científico. Qual que é o método científico, cara? Qual que é o determinismo dessa história aqui? Seguinte, que se você convive no meio, você vai virar o que o meio é. Se você é criado numa casa, galera, onde todo mundo é traficante, onde seu pai é traficante, sua mãe é prostituta, desde criança você é colocado num ambiente com consumo de drogas, com tráfico de drogas, a maior probabilidade é que você cresça no futuro e repita o que você viu a sua vida inteira. No caso do Curtiço, a mesma coisa.
O Jerônimo chega aqui no Brasil, bonitinho, bonitinho, tranquilo. Português, categoria, usava roupa chique, trabalhador, chegava na hora, não faltava serviço. Só quando ele chega no ambiente brasileiro, o ambiente da malemolência, o ambiente do jeitinho, o ambiente da síndrome de vira-lata. Ah, aqui trabalhar hoje, vou tomar minha cachaçinha, não sei o quê. Conhecer uma morena bacana, também gosta de trabalhar. Aí ele acaba sendo envolvido pelo meio, beleza? Galera, isso aí que estão estudando, para quem está estudando aí para o vestibular, é muito importante, até na faculdade também, né? Quem cresce, galera, quer andar com gente que cresce também. Eu não quero ser médico e vou ficar andando com os caras que ficam fumando maconha todo dia. Não dá, né? Eu não quero ser médico e vou ficar com os caras que ficam enchendo a cara todo dia. Não dá. Se eu começar a andar com esses caras, eu vou ser esses caras. Então, eu não quero isso para mim. É o determinismo social. O meio te transforma naquilo. Beleza? Então, eu quero fugir do meio. Eu quero ser independente do meio. Tranquilo? É que o evolucionismo, né, galera? A carreira aí do João Romão, né? Que começa lá com um cara trabalhador, pai, compra um cortiço, compra uma quitanda, compra uma pedreira e evolui para a alta sociedade. Tranquilo? Ele faz o que a gente chama de mobilidade social, né? Você sair da situação de pobreza e ir para a situação de riqueza. Tranquilo? Característica da obra. A obra também falou sobre o suicídio, né? O suicídio da escrava Bertoleza, inconformada, indignada com a sua carta de alforria falsificada. Ela fala sobre a homossexualidade, a relação da pombinha com a sua madrinha Leonie. Ela fala sobre a miséria, as condições que a pessoa tem ao viver lá no cortiço. Ela fala sobre preconceito de classe, do Miranda, que sempre olhava para o João Romão com ar de superioridade, mas depois ele cai do cavalo porque ele perde toda a sua riqueza, e o João Romão fica ricaço e joga na cara dele que ele é o rico da parada agora. Preconceito racial, galera, muito comum na época. Um caso clássico aqui era sempre a situação de subjugado que o pessoal do cortiço tinha. Sempre o João Romão, o Jerônimo, o Miranda olhavam para eles com ar de superioridade, beleza? Massa demais. Então vamos lá. Não achei questões da Univ até 2018. Como eu não achei, para sacanear vocês, coloquei aqui uma questão do ITA. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos que vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Lê as proposições acerca de um cortiço e vamos nessa. Constantemente, as personagens sofrem zoomorfização, isto é, a animalização do comportamento humano, respeitando os preceitos da literatura naturalista. Beleza, galera? No livro tem isso? Tem a animalização? Tem. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Eles faziam suas necessidades no meio da rua, como se fosse um cachorro. Beleza? E as relações sexuais também eram a céu aberto. Era no matagal, mas todo mundo escutava os gemidos. Eles eram praticamente o quê? Animais. Beleza, galera? Então, ó, falou em zoomorfização, tá certo, viu? É uma característica do naturalismo e é uma característica do cortiço. Então, o item número 1 tá certo. Beleza. O 2. A visão patológica, doentia, do comportamento sexual é trabalhada por meio do rebaixamento das relações, do adultério, das traições, do lesbianismo, né, que é o caso da pombinha com a madre dela, Leonie, e da prostituição, né, que as duas também depois mergulham nesse mercado da prostituição. Beleza? Então, galera, certinho, certinho, certinho. Esse é o livro. O sexo, galera, é uma necessidade fisiológica, viu? A gente não consegue viver sem ele. Sem sexo, sem comida, sem abrigo. Passando frio, a gente não consegue viver sem moradia, né? Precisa fazer nossas necessidades fisiológicas também, fazer cocô, fazer xixi. A gente não consegue viver sem isso. É o básico do animal. Beleza? Isso aí coloca o animal pau a pau com o ser humano. As próximas características é que vão determinar a diferença entre os dois, beleza? Mas essa banalização do sexo é também uma forma de animalização, tranquilo? Porque o ser humano, galera, querendo ou não, ele tem um sentimento inerente à atividade sexual, beleza? Apesar dela ser o quê? Apesar dela ser uma necessidade básica, tranquilo? Mas o ser humano, querendo ou não, ele interpreta aquela situação de uma forma emocional. Porque a gente não entende direito o que acontece aqui nessa parte do cérebro, viu, galera? Que é o hipocampo. Só que nessa época, era um comportamento sexual absurdo, viu, galera? Muito desproporcional. Quase uma compulsão sexual de quase todos os personagens, beleza? Então é algo que a gente pode afirmar que seja o quê? Patológico, é uma doença mesmo, beleza? O adultério chega a ser uma doença. Nesse caso, sim, uma doença, porque é algo muito animalizado. É algo muito acima do normal. Seria o que o pessoal chama de ninfomaníaco, né? Pessoas que têm uma superestimulação sexual, né? Mais ou menos isso.
Beleza. A parte 3. A 2 está certa, viu, galera? Vamos para a 3. O meio adquire enorme importância no enredo, uma vez que determina o comportamento de todos os personagens, anulando o livre-arbítrio. É isso mesmo, galera. Se eu sou criado no cortiço, eu vou ser filho do cortiço. Então, não escolha o que eu vou fazer. Não dá para eu nascer no cortiço e sonhar em ser dono de uma grande rede de supermercado. Não dá para eu nascer no cortiço e sonhar em ser advogado, e sonhar em ser médico. Não dá. No cortiço não dá. Então, o livre-arbítrio que as pessoas têm de escolher o que elas querem para a vida delas não existe no cortiço. Você não tem escolha, você tem que viver com o quê? Com o que tem, beleza? Isso é o que acontecia no cortiço. Não é você viver do jeito que você quer, é você viver com o que tem. E você perde o seu livre-arbítrio, você anula o seu livre-arbítrio, beleza? Então, a 3 também está certa. Vamos ver a 4. O estilo de Aloysio Azevedo, dentro de O Cortiço, confirma o que se percebe também no conjunto de sua obra, o talento para retratar agrupamentos sociais. Então, a partir do que o Aloysio Azevedo fazia, a partir do que ele observava na sociedade, ele trazia isso para sua obra de forma ficcional. Mas era um cara que entendia muito os agrupamentos humanos. Tanto que a obra dele, O Cortiço, é agrupamento humano puramente. Por quê? Porque tem o agrupamento humano pobre, negro, que é o cortiço, e o agrupamento humano branco, português, rico, que era quem? O sobrado do Miranda, beleza? Então tem esses dois agrupamentos humanos muito bem diversificados, muito bem divididos, tranquilo? Então o item 4 também está correto. A resposta para essa questão do ITA é a letra A, beleza? Dúvidas, família? Dúvidas aí? Fala aí. Por isso que era corno, né? Os caras são foda, né? Vacila, 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 toma chifre. Esse Miranda, velho. Eu já falei pra vocês, né, galera? Porque eu nunca fui corno na minha vida. Já tive vários relacionamentos, mas nunca fui corno. Porque corno é quem sabe. Corno é quem sabe. Toda vez que alguém ia me falar alguma coisa, eu botava os 2 dedos no ouvido e ficava assim, ó. Lá, lá, lá. Até hoje nunca descobri nada. Continuo sem nunca ter sido corno. Até parece, né? Vamos nessa. Vamos para a próxima. Relacione os trechos da obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, às características realistas, naturalistas seguintes que predominam nesses trechos. E a seguir, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Então, tipo assim, ele deu para a gente 3 características aqui, que é o detalhismo, a crítica ao capitalismo selvagem e a força do sexo. Ele quer saber qual desses fragmentos aqui está ligado a cada um desses conceitos aqui. Vamos para o primeiro. Vamos lá, vou até anotar aqui a resposta, que eu nem fiz essa questão aí. Vamos lá. A primeira passagem, ó. Possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava, resignado às mais duras privações, dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro um saco de estepe cheio de palha. Galera, falando daquela loucura lá do João Romão, né? De não ir para casa dormir, de ficar dormindo sempre na sua quitanda. Só esticar um lugarzinho lá para ele deitar e dormir lá. Ele fazia isso por quê? Porque ele não queria gastar dinheiro para economizar muita e muita, muita grana, para ficar rico e jogar na cara do Miranda quem ele venceu na vida, beleza? Essa era a ideia do João Romão. Isso vai mostrar para a gente o quê, galera? Uma crítica ao capitalismo, né? Se você não se doar para o seu empreendimento, se você não viver disso, você não ganha dinheiro nenhum. Esse é o capitalismo. Se você não danificar, você não abrir mão da sua saúde mental em prol do seu trabalho, você está errado. Esse é o capitalismo selvagem, beleza? Tem que trabalhar, e trabalhar o dia inteiro, não pode parar de trabalhar. Eu estou vivendo, galera, esse é o momento da minha vida, o capitalismo selvagem. Eu saio lá do hospital de 12 horas de plantão, sento aqui e venho dar uma aula para vocês, velho. O bagulho é doido. Ainda acaba essa aula e vira a noite estudando, porque amanhã o pau tora, tem prova. O negócio é cabuloso, velho. Sorte que deu esse lockdown aí, que deu para dar uma descansadinha aí, que o trem tá feio. Então vamos lá. A primeira aqui começa com a 2, né? Crítica ao capitalismo selvagem. Já começa aqui com a 2, beleza? Aquela do João Romão, ficar deitado lá, dormindo no próprio trabalho, isso não existe. Isso é o capitalismo selvagem, beleza? E eu fazia isso direto, na minha época do vestibular, né? Eu já era concursado, né? Já era funcionário público e tal, né? Tinha passado no concurso do Ministério da Educação, trabalhava lá já tinha um tempo e tal. Aí na minha época do vestibular, às vezes eu não ia pra, tipo assim, eu morava longe do trabalho, às vezes não dava tempo de ir pra casa, sacou? Aí o que eu fazia? Ficava lá estudando meu trabalho fora do horário de expediente, sacou? Ficava lá até umas 3, 4 horas da manhã, aí voltava para casa de madrugada, pegava o carro, dirigia até em casa, chegava de madrugada e dormia ali de umas 4 até umas 6, 7, voltava pro trabalho de novo. E arrochava. Mas mais quando tava perto da época de prova, né? Porque não dá para ficar virado vários dias e fazer a prova, mas quando tava perto, não conseguia fechar conteúdo, fazia isso direto.
E férias também, sempre pro meu trabalho trabalhar. Tipo assim, tava de férias do trabalho, lá do concurso, né, que eu trabalhava, do Ministério da Educação. Tava de férias. Eu, nas férias, todo dia eu ia lá pro meu trabalho estudar pro vestibular, pá. Ajudou, galera, ajuda. É o tal do capitalismo selvagem. Se você se dedicar pra caramba, se você não colocar essa sua causa como prioridade da sua vida, não dá certo. Porque o capitalismo, galera, é selvagem. Só tá aí pros melhores, viu? Só os melhores se destacam. Então já começa aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. Marca o primeiro 2. Ele tá falando do capitalismo selvagem. Vamos para a segunda. Era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas de fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que atordoara nas matas brasileiras. Então, galera, isso aqui tá com uma cara boa de ser o quê? Tá com cara de ser a tal da força do sexo, né? Por que eu tô falando isso? Porque aqui, galera, é o Jerônimo descrevendo o cheiro que ele percebia da Rita Baiana, né? Rita Baiana era brasileira, tomava banho todo dia, usava um perfume de lavanda, tinha um cheiro bacana, agradável, de baunilha, não sei o quê. Bacana, tinha um aroma e tal. Por outro lado, a mulher dele, portuguesa, fedida, que não tomava banho nunca, só jogava uma loçãozinha e vivia a vida, aquele cheiro escroto. Não dava, né? Não dava, era ruim. Aí quando ele falava do cheiro da Rita Baiana, já remetia nele a atividade sexual. Já tinha uma excitação ali. Sentia o cheiro, já tinha uma estimulação neurológica para depois mostrar isso aí pra gente no sistema geniturinário, beleza? Então, do cheiro dele, ele já ficava, galera, desesperado, louco, sedento, ardente, igual ele falou aqui, para ver a tal da Rita Baiana. Beleza? Então, aqui, agora, a próxima aqui, o segundo fragmento, está relacionado com a força do sexo, né? Então, começa 2, 3, e a última aí deve ser a 1, né? Então, vamos lá. Isso é o tipo baixote, socado, de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer. Era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, antipático e muito macilento. Então, aqui ele falando do Miranda, né? O João Romão escrevendo Miranda. Tipo, o narrador, desculpa, escrevendo Miranda, né? Falando que ele era um cara mais velho, chegando nos seus 70 anos, chato pra caramba, amargurado, uma relação ruim com a filha, com a esposa. Era um cara chato, um bigodinho, pá, de português, não sei o quê. Era o diabo na terra, sacou? Então ele está descrevendo aqui um personagem da obra com detalhes, tranquilo? Esse é o tal do detalhismo. E a resposta ficou 2, 3 e 1. A resposta ficou a letra D. Beleza, família? Tamo junto e esse foi o Curtiço, beleza? Tamo junto? Vou mandar para vocês, viu, galera? Vou mandar para vocês aí depois os slides, pá, bonitinho, com resumo e tudo mais. Tranquilo? Tamo junto? Por hoje é só, viu, família? Brigadão pela participação de vocês. Vamos fazer a análise aí das próximas obras, podem ficar tranquilos. Sempre vou trazer para vocês aqui a minha perspectiva e um resuminho bacana para vocês, beleza? Brigadão aí para todo mundo, vocês são demais. Boa noite para vocês, viu, galera? Tamo junto. Obrigado, Amandinha, obrigado, Ana Beatriz, obrigado, Andrezão, tamo junto. Bárbara, Brunão, Clarinha, Elisa, João Vitor, Julinha, Karine, a Lara, Letícia, Maria Clara, Maria Luísa, a Mariana, um abração, viu, Mariana? Tamo junto. Rebequinha, nós, tamo junto, Mateusão e a Samira, viu? Galera, fica com Deus, até mais, viu? Até a próxima semana, tamo junto.